Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Serenamente. E hoje estamos com uma profissional para abordarmos os temas de transtornos alimentares. Não é mesmo? Isso! No episódio de hoje, o Serenamente recebe a nutricionista Stephanie Ferreira, que é especialista em alimentação vegetariana e emagrecimento. Bem-vinda, Stephanie. Muito obrigada, estou muito feliz de participar aqui do Serenamente. A nutrição ela está muito ligada com a saúde mental. Eu falo assim que eu não consigo trabalhar em muitos casos só com a parte alimentar, sem também tratar ali a saúde mental. Então estou muito feliz de falar desse tema, que é muito importante, precisa ser falado cada vez mais. Obrigada, Stephanie, por você estar aqui com a gente. E eu quero pedir para você de casa, para que você curta o Serenamente nas nossas redes sociais, que são @serenamente.podcast no YouTube, no nosso Instagram, @podcast.serenamente e agora também no TikTok, serenamente.oficial1. O tema que hoje nós vamos falar é muito interessante porque ele está literalmente na mesa de todo mundo, né? E Stephanie, você como profissional dessa área, explica um pouquinho para nós quando que eu devo procurar um nutricionista, né? Quando tem a indicação, o que o nutricionista faz? Certo. Bom, eu sempre falo que todo mundo, pelo menos uma vez, devia passar com um nutricionista para ver como que está a sua alimentação. Então, assim, é mais indicado, se você tem alguma comorbidade, então, assim, alguma patologia, então você precisa fazer esse acompanhamento para você saber o que você deve comer ou não, mas também é muito importante passar com o nutricionista para você ter uma boa relação com os alimentos. Por quê? O que acontece hoje? A gente vê assim, na mídia muitas coisas falando sobre alimentação, cada vez surge algum alimento que é um vilão, esse alimento faz mal por isso, isso e aquilo, ou um super alimento que traz um monte de benefícios, tem as dietas da internet, a dieta da blogueira XYZ, então as pessoas vão se alimentando assim, conforme elas vê sem orientação, vai seguir tal dieta que pode trazer algum prejuízo para ela, algum distúrbio para ela, então é importante procurar um profissional para poder entender. Então, será que realmente aquilo que está falando é verdade ou não? Eu devo seguir isso? Então, qual caminho seguir? Por isso, eu sempre falo, pelo menos uma vez, passar com o nutricionista para você entender melhor como se alimentar, né? Que é tudo com equilíbrio. Também a nutrição, ela vem muito com aquele mito de, vou passar com a nutricionista, mas ela vai cortar tudo, vai me deixar só comer salada, não vou poder comer mais nada. Mas não. Então, a nutrição, ela é uma especialidade da saúde, né? Então, o que é saúde? A gente vai ali ver na OMS, então a saúde não é só ter ausência de doença, é um bem-estar físico, social e emocional. E a alimentação, ela está vinculada com todas essas questões, né? Então, a nutrição, ela trabalha com isso, não só quais nutrientes que você deve comer ali, mas também vai trabalhar a parte emocional, porque a gente está social, a gente se reúne com os nossos amigos, o que a gente faz? Vamos comer, né? Vai comemorar alguma coisa, tá feliz? Então, tudo envolve alimentação. Então, é isso que a nutrição trabalha. Não só cuidar da alimentação quando tem alguma doença, mas assim, em todos os sentidos, em todos os aspectos da vida, em todas as fases da vida. Então, a nutrição, ela cuida desde uma gestante até um bebezinho também, então ela auxilia na introdução alimentar até o idoso. É importante isso, buscar a orientação alimentar com um profissional especialista. Sim. Como você trouxe, é dieta de tudo, é da lua, do sol, da terra. Cada hora surge Cada hora é uma. Dieta, tem algo que eu digo sempre, que nem toda dieta ela vai causar um transtorno alimentar, mas todo transtorno alimentar, ele vai ter primeiro uma dieta, né, desequilibrada. Sim, isso que você falou, eu gosto muito dessa frase, né? Que tem até uma nutricionista que eu gosto muito de acompanhar o trabalho, que é a Sofia Deran, que ela fala muito isso. E quando eu entrei na nutrição, eu gostei assim muito, porque eu sempre gostei da área da saúde. E quando eu era adolescente, quis fazer um técnico, aí tinha o de nutrição perto da minha casa, falei, vou fazer. E foi quando eu descobri a nutrição. Mas no começo, eu tinha um pouco, assim, de receio com essa profissão. Eu entrei porque eu gostei, mas eu ficava, assim, pensando, mas vai ser muito contar calorias, vai ser muito isso e aquilo, e eu tenho essa dificuldade, como é que vai ser? Até pensei em trabalhar, a princípio, na área hospitalar,
E aí foi quando eu descobri a nutrição comportamental, que fala exatamente isso, né? Que é você ter um bom relacionamento com os alimentos, assim, de uma forma geral. Porque é o que você falou, nem todo transtorno, nem toda dieta ela causa um transtorno, mas todo transtorno, ele começa com uma dieta, principalmente uma dieta sem o acompanhamento de um profissional. E hoje em dia é muito fácil você encontrar, assim, N dietas por aí. Hoje em dia todo mundo virou nutricionista nas redes sociais. Tem um monte. E aí acaba trazendo, nossa, assim, muitos problemas, muitos transtornos. Cada vez mais a gente acaba descobrindo um transtorno, assim, novo por conta dessas divulgações que as pessoas ficam falando, trazendo, assim, sobre a alimentação sem responsabilidade, sem um estudo adequado. Isso é muito bacana você falar, porque hoje, como a gente tem muito acesso à informação, né? A gente chega no YouTube e tem todo tipo de orientação, mas nem toda orientação é segura. Sim. Né? Então, tomar muito cuidado com isso, da gente sair por aí fazendo loucuras e comprometendo a saúde, né? Exatamente. Stephanie, deixa eu te perguntar uma coisa. O distúrbio alimentar, né? Porque a alimentação, ela vem muito de uma coisa cultural. Então, cada cultura, cada etnia também consome um tipo de alimento. Sim. E assim, o distúrbio, alguns distúrbios podem estar ligados também à questão da história da pessoa, do histórico familiar, cultural. Sim, está muito ligado. Então, quando a gente vê a questão do distúrbio, tem fatores genéticos, dependendo assim, do histórico familiar e principalmente do que essa pessoa passou na infância e na adolescência. Então tem impacto muito grande. Então a forma como os alimentos foram apresentados ali para aquela criança, às vezes a gente não dá tanto valor para o momento da introdução alimentar. Por exemplo, quão importante é a forma como você está ali apresentando esses alimentos para a criança, para como ela vai se alimentar no futuro. E principalmente as coisas que ela escuta, que ela vivencia ali nessa fase de desenvolvimento, na adolescência. Então tudo isso acaba trazendo, às vezes, para a pessoa um olhar distorcido sobre aquilo que ela consome, não só sobre aquilo que ela consome, sobre a imagem dela, e acaba gerando esses transtornos depois. Existe alguma casuística, por exemplo, a gente fala muito aqui, né, meninas, sobre abuso, sobre relações tóxicas. Existe alguma casuística de mulheres, pessoas que passaram por esse tipo de situação, terem algum problema relacionado à alimentação, algum distúrbio? Sim, eu já vi casos, tá, assim, da pessoa que ela sofreu muitos, assim, abusos psicológicos, assim, né. Tem uma paciente que eu acompanhei na época dos estágios, que ela sofria, assim, abuso por parte da mãe, que se falava, assim, muito da imagem dela, ali e tudo mais. Então, ela acabou desenvolvendo a anorexia, né, ali junto, e a bulimia também, que apesar de serem próximos, são, assim, coisas, assim, né, diferentes, porque ela queria ter uma imagem, ali um corpo mais magro, para tentar agradar ali a mãe desse abuso que ela sofre. Também já escutei relatos, assim, nunca atendi um paciente, assim, mas já escutei, né, outros colegas profissionais que atenderam pessoas que sofreram abusos sexuais, tá, assim, mulheres que sofreram abuso sexual e acabaram, assim, comendo muito, e para poder engordar, para que o corpo dela não seja atrativo para a pessoa, para que esses abusos acabassem. Então, assim, essa pessoa, né, essa mulher, ela é abusada desde muito nova, assim, adolescente, novinha. Então, ela começou a comer, não se arrumar para que ela não tivesse uma aparência que agradasse ali o agressor, né? E para poder parar com aquilo. Então, ela acabava se lesando dessa forma. Então, está muito ligado também o comportamento alimentar com os abusos que a pessoa sofre. Tem um ponto da história que eu acho muito interessante, se nós falarmos as chamadas santas jejuadoras, ali da idade medieval, do século V ao século ali 12 mais ou menos. O que a mulher tinha de opção naquela época, né, na idade ali medieval? Ou ela tinha que ser freira, ou ela tinha que casar. Então, o que aconteceu? Nesse período, nós tivemos um boom muito grande de mulheres anoréxicas. Porque elas, para não casarem, elas paravam de comer.
né? E aí foi onde começou a olhar tudo isso. Tanto que na história, o primeiro relato, né, documentado sobre óbito, né, pela anorexia foi no século IV, mais ou menos. E se nós olharmos o termo anorexia nervosa, que foi diagnosticado como doença, século XIX. Olha só quanto tempo, né, para ter um olhar da consequência que é isso. Por exemplo, a anorexia, ela é o transtorno, nós temos pelo DSM-5 mais de 300 tipos de transtornos mentais catalogados. E a anorexia é a que traz o maior índice de mortalidade, ou por suicídio, ou por complicações físicas, né? Olha o quanto é importante ter um profissional qualificado para orientar essa alimentação. Né? Sim, muito importante. E a diferença, Stephanie, por exemplo, eu vejo muito no meu consultório os pacientes me perguntarem qual a diferença de nutricionista e nutrólogo, né? Quando eu procuro um ou outro. Então, assim, a nutrição, ela vai te ajudar assim, a orientar como vai ser a sua alimentação, né? Então ela consegue te passar um plano alimentar, orientações. Agora, o nutrólogo, ele é um médico. Né? Então, assim, a nutricionista ela é da área da saúde, mas ela não é um médico. Então, qual que é a diferença? Vai tratar alguns distúrbios metabólicos mais severos, que vai precisar muitas vezes de uma suplementação em níveis maiores do que, né, nós nutricionistas poderíamos, né, indicar, e de medicação. Então, entra aqui mais uma questão assim, de distúrbios metabólicos. O nutrólogo, ele pode trabalhar, sim, com o nutricionista ali em conjunto. Então, o nutricionista na parte da orientação e o nutrólogo vai nessa parte, assim, de ajustando medicação, alguma suplementação. Então, dá para trabalhar em conjunto, mas essa é a diferença. Então, se você não tem alguma patologia, alguma doença mais grave, algum distúrbio metabólico, você pode procurar um nutricionista que ele vai conseguir orientar a sua alimentação. Agora, dependendo do caso, foge da nossa alçada e aí precisa de um auxílio de um médico, que aí entra um nutrólogo. Um exemplo mais prático, para aquilo que o pessoal já conhece mais, por exemplo, é como se fosse o psicólogo e o psiquiatra. Isso, né? perfeito. O geriatra e o gerontólogo, seria isso, né? Exatamente. Um pode passar uma medicação, o outro não. Isso. Uma coisa simples para a gente entender, né? Perfeito, melhor exemplo. E quando, por exemplo, que de maneira geral, em linhas gerais, nós podemos classificar uma dieta como equilibrada, uma dieta saudável, não é? O que uma pessoa tem que observar de maneira geral para isso? Certo. Então, assim, o que eu falo que é uma alimentação equilibrada. Então, você vai dar preferência sempre de consumir alimentos mais naturais. Então, o que é esse alimento natural? É aquilo que a natureza ela oferece para você. Então, você vai consumir isso em maior quantidade, né? Eu gosto, assim, até para facilitar, né, para o pessoal que está assistindo. Antigamente tinha uma pirâmide alimentar, que, né, bem conhecida de muitos, que tinha os grupos alimentares. Eles falam assim, aqui embaixo carboidratos e tudo mais. Agora se criou uma outra pirâmide alimentar que facilita. Então, assim, na base dessa pirâmide, que é o que você tem que consumir mais, são os alimentos que a gente fala que é os in natura, ou minimamente processado. Então, como eu falei, o in natura ou minimamente processado é aquilo que a natureza te dá. Então, verduras, frutas, legumes. O minimamente processado seria aqueles alimentos naturais que passaram por um leve processamento. Por exemplo, o arroz e o feijão. Ele está ali na embalagem, sim, às vezes ele passa ali por uma seleção. Então, a gente classifica eles como minimamente processado, mas está ali, né, preservado aquele alimento. Então, são esses os alimentos que você tem que consumir mais. Aí, depois, subindo entre os alimentos processados, que você tem que consumir com moderação. Então, o que é esses alimentos processados? Você vai pegar esse alimento natural e vai adicionar o que a gente chama de ingrediente. Então, o que seria o sal, açúcar, alguma gordura. Então, para um exemplo mais fácil para o pessoal, o milho, ele é um alimento natural. Tem natura, que seria mais saudável de você consumir. Agora, o milho em lata, que você vai colocar, às vezes, um sal ali para conservar, ele já vira um alimento processado. Sim. Então, você pode consumir o milho em lata, às vezes, para facilitar o seu dia? Pode, mas ele já vem com sal. Então, você tem que consumir com moderação ali para controlar as quantidades ali de sódio. E aí, depois, em cima da pirâmide, que são os alimentos que a gente deve consumir, assim, evitar consumir com pouca frequência, é os ultraprocessados. Então, o que seriam esses ultraprocessados? Aquele alimento que a indústria acaba modificando tanto que quase não tem a matéria-prima original, que é os industrializados. Até para facilitar, você vai pegar ali um alimento
embalado. Como saber que ele é um ultraprocessado? Se você vê que ele tem uma lista de ingredientes enormes, com um monte de nome que você não sabe o que significa, emulsificante disso, edulcorante, conservante XYZ, então você já sabe que ele é um alimento ultraprocessado. Então, assim, para você ter essa alimentação equilibrada, então vai seguindo dessa forma, consome mais os naturais, aí em moderação os processados, e aí, em último caso, assim, evitar ao máximo os ultraprocessados. Tá? E eu também classifico como você ter uma alimentação equilibrada é você também se permitir, em alguns momentos, consumir alimentos não tão saudáveis. Então, como assim, né? Até para também não trazer uma percepção errada. Então, você vai procurar no seu dia a dia ter uma alimentação mais saudável, mais natural, mas vai ter um aniversário de alguém que você gosta muito, aí você fala, puxa, vai ter um monte de docinho, será que eu não vou poder comer? Não, você pode se permitir, porque a saúde também é isso, como eu falei, não é só a parte física, entra a parte social, a parte emocional. Então você pode nesses momentos se permitir, mas eu gosto muito de às vezes comer um chocolatinho, por exemplo. Então você pode de vez em quando consumir um chocolate, mas como que você vai fazer? Você não vai comer uma barra de chocolate, você vai pegar ali um bombonzinho e o resto da sua alimentação você vai procurar ela ter mais natural. Então não vai trazer prejuízos para você, nem na parte nutricional, assim, em nada. Não vai te engordar porque você ficou com vontade de um chocolate, comer um bombonzinho. Não vai. Então, isso também é ter uma alimentação saudável, é você ter o equilíbrio. Porque gera até uma ansiedade, né? Se você não pode nunca, né, consumir, cria uma ansiedade que é prejudicial também, né? Exatamente. É o equilíbrio mesmo, né? Tem um diagnóstico que é a anorexia purgativa, que é mais ou menos esse ciclo. A pessoa restringe, não come, e aí quando ela se vê diante de uma situação, tem aquele momento de compulsão alimentar. Vem um sentimento de culpa, me sinto mal, vou restringir de novo. E vira o ciclo da doença. Né? E assim, até você falando isso, tem um transtorno que quando eu estudei eu achei muito curioso. E eu conheci pessoas que têm esse transtorno e para você trabalhar é muito difícil, que é a ortorexia. Então, o que é a ortorexia? É você comer saudável de uma forma que vira prejudicial, em excesso. Isso também é muito comum com profissionais da área da nutrição. Eu tinha até uma colega que ela tinha esse transtorno, então foi muito difícil dela trabalhar, porque todo o excesso, ele é prejudicial. Então você, assim, a compulsão, ela é prejudicial, mas também o excesso de, não posso comer, assim, nada assim fora. Para vocês terem, assim, uma ideia, por exemplo, a gente aprende que você vai fazer um suco de laranja, tá ali os nutrientes da laranja. Mas com o tempo, esses nutrientes eles vão se perdendo e tudo mais. Então, tipo assim, ela tinha um desespero que, tipo, não, tinha que fazer o suco, tomar na hora, porque eu ia perder nutrientes, não tomava mais nada, só água. Em aniversário, ela levava ali a marmita dela. Era uma coisa, assim, que acabava adoecendo ela, de que tudo tinha que ser, assim, mega saudável, mega perfeito. Então, não podia desviar nenhuma vírgula ali da alimentação. Então, isso também é ruim. E o quanto a ortorexia está ligada com a vigorexia? Então, estão intimamente ligados. Então, até para quem não sabe o que é a vigorexia, é um outro transtorno que a pessoa ela quer estar cada vez mais malhada ali e tudo mais. Então, é muito comum com o pessoal que frequenta a academia, isso também acaba encontrando bastante. Então, eles acabam comendo extremamente de forma saudável para conseguir ter aquele corpo ideal. E na vigorexia, muitas vezes a pessoa se olha no espelho e ela não consegue enxergar ali que ela está tendo os resultados que de fato ela está apresentando. Então, está ligado ali com a ortorexia. Então, eles ficam com aquela alimentação saudável excesso, porque não posso nem olhar para um docinho que eu já vou engordar ali, já vou perder o meu shape. Então, fica horas ali na academia e se olha no espelho e muitas vezes se frustra. E acaba muitas vezes, quem tem esse distúrbio, indo até para utilizar outras substâncias que são muito prejudiciais à saúde para conseguir alcançar aquele objetivo que sai do saudável. Às vezes o uso de laxantes, né? Sim, muito comum também laxante, o pessoal usa laxante também para, acabei comendo alguma coisa, vou usar um laxante para já eliminar. Então acaba trazendo várias consequências ali para a saúde. Então a pessoa que às vezes estava com o objetivo
de ter saúde, acaba tendo o oposto. E existem muitos casos também, Clícia, não sei se você ouviu, as pessoas usam insulina, Sim. né? Para emagrecer. Pra emagrecer, Casos usa insulina. absurdos, né? Então, medicamentos. Pego também, já atendi paciente que entra no mundo da cocaína para Sim. perda de peso. como né? usam para treinar, Para treinar, academia, para ter usam perda de cocaína. peso. Né? Então, tudo que causa prejuízo ou sofrimento, qualquer comportamento humano, prejuízo ou sofrimento, vai buscar ajuda porque tem alguma coisa errada. Exatamente. E aí, nesses casos, que quando chegam para mim, eu, como nutricionista, eu não vou conseguir auxiliar essa pessoa sozinha. Então, assim, claro, com todo jeitinho, conforme a pessoa vai mudando a abertura, eu falo, olha, você vai precisar buscar um auxílio de um psicólogo e muitas vezes até de um psiquiatra. Então, aí entra o trabalho em conjunto. Que hoje, eu não consigo ver a minha profissão trabalhando de forma isolada, né? Precisa, assim, de outros ali em conjunto, porque cada ser humano, ele não é uma coisa, assim, única, né? Ele é pluri, né? Então, assim, tem muitas questões. Então, assim, o físico mesclado com o emocional e tudo mais. Então, para você trabalhar essas questões com essas pessoas, igual você falou, chega a utilizar insulina, cocaína para conseguir emagrecer. Então, tem que fazer todo um trabalho na mente para ela entender o quão prejudicial é aquilo ali para ela conseguir voltar a ter uma vida mais saudável, entender que essa não é a melhor saída. Né? Hoje, com as mídias por aí, então, assim, a imagem ela é muito valorizada. Sim, super valorizada. É muito valorizada. Então, você se olha no espelho e está sempre se comparando com alguém. E agora até o Instagram vai tirar os filtros. Né? Jura? Vai tirar os filtros, alguns filtros. Dia 15, não é? A partir do dia 15, isso. Porque as pessoas elas estavam se olhando com aqueles filtros e elas estavam se sentindo frustradas com a aparência, querendo ser algo que não é real. Né? E se compara com, muitas vezes, com blogueiros, influencers que fazem procedimentos para chegar naquele resultado, Perfeição, aquela perfeição que não existe, não é o natural. A ditadura da magreza que tem. Stephanie, outra coisa assim, será que também essa busca, né, pela cocaína, essas coisas que eles usam, é a pressa, né, no processo, né? Então ninguém quer ter uma reeducação alimentar para talvez chegar num resultado satisfatório, porque é uma coisa mais demorada, né? As pessoas buscam a canetinha, né, Clícia, para emagrecer, que é o Ozempic, esse tipo de medicação, porque elas não querem passar pelo processo de uma reeducação, de ir numa nutri, para entender o funcionamento do organismo dela, porque também cada ser humano é particular, é único, e é aquela cultura do imediatismo, né? Eu quero tudo mais rápido, tudo mais fácil, e eu acho que a importância da gente entender que não adianta você chegar, talvez, a um resultado sem a saúde. Exatamente. Eu sempre gosto de falar para os meus pacientes que você tem que buscar a saúde, aí um emagrecimento ele vai vir como uma consequência. Isso que você falou, eu vejo muito, eu enxergo muitas pessoas assim e que vêm até mim com esse objetivo de querer ter um resultado rápido. É comum também a pessoa chegar e falar assim, olha, tem algum remédio que você pode passar para mim? Que já quer logo uma medicação. Sim. E eu já falo, eu não posso passar medicação, mas será que esse é o caminho certo? Então, mesmo que você receba uma medicação, que, claro, tem casos que vão ser necessários, a gente não vai também falar que... Descartar totalmente. Mas tem que fazer um trabalho ali em conjunto, porque depois que você alcançou esse objetivo, você vai conseguir manter esse objetivo? Então, você tem que trabalhar ali os seus hábitos alimentares. Então, tem gente que quer chegar e quer um plano alimentar já pronto, que já vai resolver os problemas, só que também tem que refletir. Muitas vezes, para a pessoa chegar naquele resultado que ela está agora, no peso que ela está agora, passou anos tendo hábitos ruins ou por situações. Muitas vezes eu até falo, não é nem hábitos ruins que ela teve porque ela quis ter esses hábitos. Entra na questão que vocês falam bastante aqui, às vezes sofreu um abuso, alguma questão que fez com que o emocional da pessoa ficasse fragilizado e ela acabasse descontando na alimentação. Só que às vezes foi anos com essa rotina, anos descontando na alimentação. Então você não pode esperar que é uma questão de anos você resolva em um mês fazendo uma dieta. Sim. Então é todo ali um processo. Tem uma medicação, pode me ajudar e tudo mais, fazer isso e aquilo. Só que se você não aprender a ter uma boa relação com a sua alimentação, você pode até conseguir alcançar o seu objetivo, mas vai dar um tempo, você vai retroceder. Isso acontece muito com os pacientes, né, que fazem bariátrica, sem nenhum acompanhamento, né, o reganho de peso.
Sim. E, Clícia, no consultório tem muita procura em relação a isso, dos transtornos alimentares? Muito, né? Muito. E eu vejo, você tem essa percepção, Stephanie, depois da pandemia estourou mais? Sim. Principalmente o de compulsão alimentar, transtorno de compulsão alimentar. Sim, até na pandemia eu atendi alguns pacientes que desenvolveram a compulsão noturna, também assim, alimentar. Sim. E tem gente que está lidando com as consequências da pandemia até hoje. Tem gente que fala assim, olha, eu era uma pessoa antes da pandemia, depois da pandemia eu fui outra. Tinha pessoas que tinham vida regrada, ia na academia e falavam assim, olha, mas depois da pandemia eu não consegui mais voltar àquela vida. Puxa. Então, assim, igual você falou, explodiu depois, né? Mas você percebe, não sei você também, Clícia, que tem um índice de compulsão noturna ligado ao uso muito de Zolpidem. Tem também. Né? Ficou muito grande. Muitos então, hipnóticos. Muitos hipnóticos. Então, não é que eu como porque eu tô burlando a dieta, eu como porque eu tomei um medicamento, um hipnótico. Sim. E aí eu não dou conta do que eu faço, então eu terceirizo pro medicamento. Exatamente. Questão, né? Então é muito complicado e eu acho que no contexto multidisciplinar, meninas, é importante a gente pensar o seguinte, quantas vezes então, a pessoa quer a solução mágica, a gente chegar nessa pessoa e perguntar assim, quantas vezes na sua vida você se engajou num processo? Porque a dieta que ela quer, a dieta mágica, ela é a solução do momento. Mas quantas vezes essa pessoa começou e terminou algo? Porque as pessoas têm dificuldade disso. No contexto de consultório, sim. Doutora, eu começo e eu não termino. O quê? Tudo. Tudo. Porque muitas vezes não termina porque eu tenho uma base, o quê? Um transtorno de ansiedade, Exato. eu estou deprimida, e o alimento, ele funciona como alívio. Vou falar que não? Né? Claro que não. Você pode ver que depois você come um chocolatezinho, vou ali tomar o meu cafezinho, uau! Né? Só porque quando condiciona o cérebro a esse comportamento, em algum momento vai perder ali o controle. Né? Exatamente. O que eu falo sempre para os meus pacientes que eu percebo que tem esse perfil mais ansioso, eu falo, você precisa procurar outra coisa, outra atividade que vai te trazer o alívio que o alimento ele traz ali de uma forma momentânea. É gostoso você comer um chocolate? É gostoso, ele vai te trazer uma sensação de bem-estar, mas não dá para toda vez que você passar por algum problema, alguma situação, ficar se aliviando ali na comida. Não é que você não vai poder no chocolate. Não quer dizer que você não vai poder comer o chocolate. Você pode. Mas o chocolate não pode ser a sua válvula de escape. Então, muitas vezes, a pessoa ela também não sabe nem quais atividades que vão dar prazer para ela. Então, ela vai ter que ali se descobrir. Sim. Né? Uma questão também que ajuda muito a controlar assim, né, a ansiedade, que eu vivenciei até comigo, assim, na prática, que me ajuda também, é a atividade física, que é uma outra questão que as pessoas negligenciam muito, mas muito além da atividade física. Qualquer atividade, algo que você gosta, o que te dá prazer, o que você gosta de fazer, que fala, olha, eu amo isso. Então, que música que eu gosto de escutar, então estou estressada, eu coloco aquela música, eu relaxo. Pode ser, às vezes, até um banho que agora tá na moda, fala banho premium, né? Um banho que você passa alguns olhinhos, alguma coisa que vai te relaxar, para você não ir ali na comida. Então, você tem que descobrir o que vai te relaxar no momento difícil, no momento de ansiedade. Né? O que te dá prazer? Às vezes é conversar com alguém, né? Uma pessoa que você gosta muito de desabafar, liga para a pessoa, manda uma mensagem, né? Então, acaba indo para algo que é mais rápido e fácil, ali, o alimento, que é rapidinho ali eu vou resolver. E não vai trazer, muitas vezes, aquele alívio que realmente a pessoa precisa. Em alguns casos, eu falo assim, em alguns casos não, em muitos casos, vai precisar do auxílio também de um psicólogo, de um psiquiatra, porque tem que identificar qual que é a raiz desse problema. Então, se ela está com um transtorno de ansiedade, alguma coisa ali está desencadeando, algum gatilho, então o que é? Descobrir a causa, ela tem que descobrir a causa, a raiz do problema e tratar. Porque enquanto não tratar essa raiz, vai continuar ali surgindo a todo instante. O que eu queria saber também, Stephanie, assim, a gente fala muito da relação dos alimentos com os sentimentos, né? Certo. Então, existe algum alimento que, por exemplo, vai te deixar mais feliz ou um pouco mais agitado? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Certo. Qual que é o mais estimulante ou não? O que a gente deve evitar em certas situações? Sei lá, de repente a pessoa tem uma ansiedade generalizada. Quais os alimentos que ela tem que evitar?
qual é a relação que a gente tem da alimentação com os sentimentos? Certo, assim, alimentos que a gente fala que são mais palatáveis, né? Um doce, pode ser até às vezes um salgado, eles vão trazer um sentimento muitas vezes de felicidade, né? Mais que nem o açúcar, o excesso de açúcar, ele é um alimento assim, estimulante. Então, para alguém que está com ansiedade, muitas vezes é ruim. Por isso que eu falei de procurar outras atividades, porque aquele açúcar que muitas vezes a pessoa acaba recorrendo a um doce, né? Vai trazer de uma certa forma um alívio, mas né, a pessoa fica assim, mas também vai estimular aquela ansiedade, porque o açúcar ele é estimulante. Não só o açúcar, então cafeína, então alimentos à base de cafeína, que entra o café, tem alguns chás também que tem cafeína, chá verde, chá preto, chá mate. Então esses chás que são mais estimulantes, você tem que evitar. Energético, refrigerante, não precisa nem falar também de bebida alcoólica também. Então assim, são alguns alimentos que, se você já percebe que é uma pessoa mais ansiosa, você tem que tirar da sua alimentação. E tem alguns alimentos que eles vão ter um poder mais calmante. Tem os famosos chás, que nem o camomila, folha de maracujá, tem o de mulungu também, que ele é muito bom. E também, algumas pessoas não sabem, mas tem também alguns vegetais que eles têm propriedades calmantes. Quais? Por exemplo, o alface. Olha que legal. Então, você ter uma alimentação ali rica em vegetais, ele com uma alface, comer uma saladinha de alface, ajuda ali você ter uma tranquilidade, né, melhor. Então é legal incluir, né, na alimentação, Sim, né? Muito importante. E também tem uma outra questão que vai ajudar nessa questão da ansiedade. Hoje muito tem se estudado sobre a relação intestino-cérebro. Muito legal você falar sobre isso. Muito porque legal. Aquela frase que o pessoal fala, seu intestino é o seu segundo cérebro, é a mais pura verdade. Porque no nosso intestino a gente também produz um hormônio que é a serotonina, que é o hormônio, um hormônio ali que participa da felicidade. E quando você está com o intestino ali inflamado, então como que você vai inflamar esse intestino? Com a sua alimentação totalmente desregulada, desregrada. Então ele prejudica essa produção ali dessa serotonina. Então acaba mexendo também no seu humor. Se você come alimentos estimulantes, acaba mexendo com a sua ansiedade. Então procurar também um profissional nutricionista para te ajudar a ter o equilíbrio com as suas alimentações, para tratar do seu intestino, é muito importante. Eu estava até estudando recentemente da relação de casos de depressão, que a pessoa não tinha aconteceu assim, uma situação na vida dela para desencadear aquela depressão, mas ela tinha os hábitos totalmente desregulados, tanto alimentares, de sono. Então, através dos seus hábitos errados, acabou desenvolvendo uma depressão. Então, assim, não foi nenhum fator externo que causou isso, né? Então, para você ver como que é importante a gente se olhar como um todo, né? Então, que aquilo que a gente consome influencia muito, assim, todos os nossos estados, né? Principalmente a nossa mente, o corpo, tudo. E como que eu posso diferenciar, por exemplo, o que é uma fome física de uma fome emocional? Isso é muito importante você ter comentado. Muitas pessoas pensam que fome é uma coisa ruim, né? Então eu sinto fome, que ruim, tô com fome, então acho que é algo que a gente tem que, né, às vezes evitar e tudo mais. Não, vou segurar essa fome. Não, a fome, ela tá dizendo pra gente que o nosso corpo tá precisando ali de nutrientes, ela é uma coisa boa. Só que aí entra uma questão da fome emocional. Então, como você saber o que é uma fome fisiológica, que é o seu corpo pedindo ali, né, nutrientes, ou como uma fome emocional? Então, se, por exemplo, você está com uma certa fome, mas é de algum alimento específico. Não, então estou com fome de um hambúrguer, estou com fome de McDonald's, estou com fome de um chocolate. E aí, se você pensar, bom, e se eu parar agora e for comer um arroz com feijão? Vou comer uma salada. Vai passar essa fome? Aí se você falar, não vai passar essa fome. Só vai passar se eu comer, geralmente, algo palatável, né? Ou uma fritura, é algo que vai dar um prazer, né? Um hambúrguer, um chocolate. Então você entende que essa é uma fome emocional. Entendi. E aí, se você também não tomar o cuidado, pode acabar desenvolvendo uma compulsão também. E aí entra tudo que a gente conversou, de tentar buscar outras fontes de prazer para você não descontar isso na comida. E uma coisa assim que eu falo que a pessoa, quando ela conseguir identificar, conhecer o corpo dela, identificar esses sinais, ela chegou ali no momento que eu falo assim, olha, perfeito, você já está assim pronta para você seguir
ali sozinha, que é quando ela consegue identificar a fome fisiológica dela, ela oferecer alimentos para ela no momento que o corpo dela está pedindo. Daí já caiu assim por terra aquela ideia, não, tem que comer de 3 em 3 horas, ali tudo. Não, o seu corpo ele vai falar para você a hora que você tem que se alimentar. Claro, você não pode ficar longos períodos sem se alimentar, acordou, tem que fazer um café da manhã, que é a refeição mais importante ali do dia, mas o seu corpo ele já vai dando sinais quando é os momentos certos de você se alimentar. Então, é você saber identificar o que é minha fome fisiológica e quando é a vontade de comer algo específico. Eu ia falar isso, a fome é uma coisa, a vontade de comer é outra. Coisa, Ai, tô com vontade de comer isso. Não, Não, você a tá gente com só tá fome. falando de comer, mas tem muita desconexão em autoconhecimento mesmo. A pessoa não sabe quando tem sede, é sede de água, não é de refrigerante. Isso, bebidas também, né? Sim, entra nisso Bebidas também. Então, sempre faça a pergunta. Eu quero comer, eu quero beber algo específico. Você beber uma água, vai passar essa sede? Ah, não, só vai passar se eu tomar uma Coca-Cola. Então, você percebe que não é a sede. Exato. Porque se você está com a sede, você quer água, não vai ter água. outra coisa que vai te saciar. É a água, a mesma coisa a comida, não importa o que você for comer. Seja uma salada de alface, seja um arroz de feijão, seja... Se é fome, vai resolver. Vai resolver. Agora, se você não consegue nem pensar em você comendo um arroz com feijão, uma saladinha, então você já percebe que ali é uma fome emocional. Bacana. E aí, qual a relação da permeabilidade intestinal e as questões emocionais, né? Porque a gente tem aí estudos recentes sobre o uso de probióticos para essa questão aí da microbiota e a relação que elas têm com a melhora emocional e até mesmo condições físicas mesmo, né? Sim, não, isso é muito importante que você falou, que os probióticos eles vão ajudando ali a melhorar essa microbiota intestinal. Então, assim, até você incluir na sua alimentação, às vezes vai precisar dessa suplementação, desse probiótico ali e tudo mais, mas produtos lácteos também, né? Fala muito do kombucha, também que estava na moda, também de você consumir para você melhorar essa permeabilidade intestinal. E aí você melhorando esse intestino vai te ajudar também nas suas questões emocionais também. Porque o intestino, ele está muito ligado às nossas emoções. Então, é só você refletir, muitas vezes está passando por uma angústia, você começa a sentir dor no estômago, muitas vezes náusea. Está muito ligado à mente com o seu intestino. Tem pessoas que vomitam. Né? Tem problemas mesmo de diarreia, né? Sim, tem tudo isso, é emocional. Atendi recentemente, né, agora no comecinho de janeiro, uma paciente que ela desenvolveu uma gastrite crônica por estresse. Por muito tempo passando por situações de estresse, e ela desenvolveu uma gastrite crônica, que agora ela vai ter que tratar sempre. Tem vários alimentos que, no caso dela, agora ela tem que tirar da alimentação, porque prejudica muito aquele intestino, ela sofre demais por consequência, né, das emoções. Então, se você também, já tratando o seu intestino já antes, ali e tudo mais, vai te ajudar também no seu tratamento das questões emocionais. Clícia, existem também estudos, Clícia, né? E tenho certeza que você também, Esther, recebeu pacientes assim, de cepas específicas para intestinais que são direcionadas a cada situação emocional, não tem isso? Sim. E tem algumas patologias gástricas, por exemplo, doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, o quanto essas pessoas deprimem ou ficam ansiosas, né? Então, mais uma vez, comprovando a importância de relação do nosso intestino e a nossa mente. E a gente tem que quebrar o tabu, que já é antigo, de que o cérebro está desconectado do corpo, né? Do resto do corpo. Então, a emoção, ela sempre vai afetar o corpo todo. Né? Não adianta a gente querer dividir, né? Não adianta. E como que nós podemos pensar sobre o comer consciente, né? Essa dúvida que eu tenho. Como que eu posso olhar, estou comendo consciente, ou quando vem essa fome emocional, como que eu consigo trazer isso para a racionalidade? Certo, então assim, tem a questão que eu comentei, né, de você ir refletir, e uma coisa que eu falo assim, o comer consciente é você também, quando você for se alimentar, você está presente naquela refeição.
Tá? Porque hoje em dia também a gente tá sempre com o celular na mão, né? Ali olhando o Instagram, olhando qualquer outra coisa, não tá refletindo naquilo que a gente está comendo. E aí, quando a gente não está prestando atenção naquele momento da alimentação, a gente acaba, às vezes, come tudo que tá ali no prato e não dá nem tempo do seu cérebro refletir que você de fato, assim, já tô satisfeito, tô cheia. E às vezes você fala assim, opa, acho que eu quero comer mais, você vai lá e come mais. Então, o momento da sua refeição é um momento sagrado. Então, você vai gastar, às vezes, 10, 15 minutos ali naquela refeição. Então, deixa o celular de lado um pouco. Então, assim, quando você for se alimentar, é importante você olhar também para aquilo que você está comendo. Ver, o visual também é importante. Então, você ter consciência daquilo que você está consumindo. Então, você montar ali o seu prato é importante também. Quando você for se alimentar, seja um café da manhã, um almoço, né, um jantar, colocar bonitinho ali no seu prato. Não só jogar a comida, porque isso também vai trazer uma diferença. Então, coloca a salada ali bonitinha, um prato colorido. Então, vai comendo com calma, mastigando devagar, porque também, às vezes, pela ansiedade, ali tudo já está apressado, não mastiga. Né? Come, vai procura sentir o sabor dos alimentos. Muitas vezes a gente come, a gente não sente nem o sabor daquilo que a gente está comendo. Pior que é verdade, viu? A gente vai comer um chocolate, a gente nem sente o sabor do chocolate que a gente está comendo. Ai, tô com vontade, come com pressa. Então, assim, isso é uma coisa que você vai ter que ir treinando, aos poucos. Você vai comer, mastiga devagar, tenta sentir o sabor ali daquele alimento, se é algo que você até menos, né? Se você fizer assim. Você acaba comendo menos, você acaba criando essa consciência e come menos. E degusta ali o sabor daquilo que você está comendo. Até quando for comer um doce, você vai conseguir ter mais consciência, comer menos ali, né? Em quantidade, se você parar aí mastigando devagar e degustando o sabor daquilo que você está comendo. Então, vai olhando para a comida, vai com calma. E aí depois você vai se sentir mais saciado e vai ficar até mais tranquilo. Sim. Que muitas vezes a pessoa também come com pressa, que chega até a dar dor no estômago depois. Né? De tão rápido que a pessoa come, que não dá nem tempo ali para nada. E aí você usa então o mindfulness? Isso. Tá. Eu sempre gosto assim de passar isso para meus pacientes. Olha, eu vou comer, esse momento de comer, desliga o celular, olha para aquilo que você está comendo, mastiga devagar, degusta o sabor daquilo que você está comendo, que você vai sentir a diferença. E as pessoas depois elas sentem a diferença, fala totalmente outra experiência. Você vê pequenas atitudes, não é? Que não custa nada, né? Sim, O mindfulness, ele é aplicado nos nossos atendimentos, né? Então, a pessoa está com tanta pressa de melhorar que não percebe o que está acontecendo na própria vida no momento presente. Sim. Né? Que é agora que a vida acontece, a gente não tem outra oportunidade. Então, vamos prestar atenção, não é só sobre alimentação. Sim. Né? Não é sobre essa bolachinha que está aqui em cima da mesa. É sobre tudo que eu escolho para a minha vida. Alimentos, pessoas, situações. Eu sou dona das minhas escolhas. Com certeza. E no caso, por exemplo, né, dos pacientes que sofreram um tipo de trauma, um tipo de abuso, qual que é o transtorno que você vê que é mais comum desenvolver? As vítimas de abuso? Certo, assim, de pacientes que já chegaram, assim, até para mim, o que eu vejo, assim, mais frequente é a questão da compulsão alimentar, que aparece muito, e em alguns casos também da bulimia, tá? Que a pessoa dependendo assim daquilo que a pessoa escutou ali falando, denegrindo a imagem dela, ela acaba também assim com uma forma de punição, acabei comendo e acaba forçando ali muitas vezes, né, o vômito e tudo mais. Então assim, o que eu vejo mais são esses dois, então a compulsão e a bulimia. E como que uma pergunta que as pessoas trazem muito para mim é: o que é uma compulsão alimentar, né? Como que eu vou saber se o meu comportamento, eu estou só comendo a mais ou eu estou tendo episódios de compulsão alimentar? Certo, então assim, a compulsão, ela assim, são vários episódios que a pessoa tem, às vezes assim, no mesmo dia, né? Muitas vezes ela acaba comendo não só aquilo que ela gosta, mas qualquer coisa que ela vê pela frente. Então tem casos assim do paciente que ele fala: olha, não sei, eu estava assim ansioso, eu abri a geladeira, acabei comendo comida fria. O que tinha ali, eu fui comer. Me deu vontade de comer, não importa o que tinha ali, né? O que tinha ali era uma panela de arroz que estava lá, o pessoal nem o trabalho assim de esquentar.
né? E às vezes acontece mais de uma vez, né? Igual que eu comentei, acaba aparecendo alguns casos de compulsão noturna, que a pessoa acorda à noite para assaltar a geladeira e comer o que tem ali. Então, assim, qual que é a diferença da compulsão? Então, são esses episódios que vão acontecendo várias vezes, separar assim, de vezes que é só um momento que foi de excesso. Então, às vezes estou passando por alguma situação, vou comer ali um docinho a mais que tem em casa. Então, e às vezes pode não ser algo também tão preocupante. Claro, já dá uma bandeirinha vermelha ali, né? Se a pessoa já tem esse comportamento, mas assim, não chega a trazer um transtorno ali de compulsão, né? Mas, agora, se a pessoa tá fazendo isso repetidas vezes, não importa o que ela vai comer. O que tiver ali na frente, ela deu esse episódio, ela vai ali comer, às vezes, mais de uma vez no dia. Então, na semana, várias vezes esse episódio. Então, ela tá com essa compulsão. Não é só a quantidade, mas a frequência, né? Isso, a frequência. Não é quantidade, é frequência. Tá. Um sentimento que as pacientes trazem muito da compulsão alimentar para mim é aquela questão da sensação de perda de controle, né? Sim. É o exemplo que você trouxe. Eu não vou comer um pedacinho de chocolate. Quando eu vi, eu comi a barra inteira. Essa sensação de perda de controle, eu acho que é um ponto muito importante, né? Sim, e geralmente quando a pessoa ela chega, né, no consultório, ela vai relatando isso, é um sentimento de culpa muito grande. E aí a pessoa acaba se denigrindo muito, fala assim, olha, eu sou uma pessoa horrível, olha o que eu fiz, tal, não tenho jeito, mas vê alguma coisa que pode fazer para me ajudar, porque olha o que eu fiz, tal, que isso e aquilo. Então a pessoa acaba sentindo uma culpa muito grande e acaba se ferindo, sabe, falando coisas pesadas para ela, né? Então eu falo assim, calma, né? Vamos respirar, estamos aqui para te ajudar, dá para reverter a situação, você não é isso, você não é esse momento. É muito importante a pessoa entender que ela está passando um transtorno, é algo que está desregulado nela. Sim. Ela não é aquilo. Você está com um transtorno, você não é esse transtorno. Né? Então tem uma solução para você. E a pessoa tem que entender que é um processo a longo prazo. Não vai ser algo que vai resolver ali da noite para o dia. Não vai ser algo que ela vai tomar um remedinho que vai curar ela, estou com uma dor de cabeça, vou tomar ali um remedinho e vai resolver, né? Mas que tem solução. E às vezes a pessoa carrega a vida toda, né? Desde porque criança isso, né? E ela se culpa, ela fala, poxa, eu não consigo ganhar essa briga com a balança, né? Exatamente, ela tem que entender que tem uma raiz. Então eu sempre falo, para isso estar acontecendo, tem uma raiz ali de um problema, né? Que está causando esse problema. Então a gente precisa identificar. Então, nesses casos, se eu já identifico, eu falo, vai ter que buscar auxílio de um outro profissional, porque foge um pouco da minha alçada, da onde eu posso te ajudar. Mas você precisa identificar a raiz desse problema, porque identificando essa raiz e tratando, eliminou o problema, aí você vai conseguir ali se curar. Melhor, né? O resultado é muito melhor. E, por exemplo, Stephanie, se uma pessoa tem a compulsão alimentar, a compulsão noturna, você tem alguma dica para ela? O que ela pode fazer? Qual alimento não tem em casa para ajudar? Uma pessoa, o que pode ajudar ela nesse quadro de comportamento? O que eu sempre falo para as pessoas, como você tem essa compulsão, não consegue ali resistir. Alguns alimentos que doces, industrializados, você vai ter que evitar ter na sua casa, você não vai comprar. Eu até falo, não é algo que vai ser para sempre. Então eu sempre friso isso, porque a pessoa, se você coloca, vou ter que tirar, você não vai comer, aí parece que é difícil, a pessoa fala, não vou conseguir. Sim. Mas assim, nesse momento, né? Você precisa evitar ter na sua casa, porque quando tiver esse episódio, não pode, se não tiver na sua alcance, você não vai chegar lá e você vai comer. E às vezes a pessoa fala, todo dia eu tô trabalhando, eu tô seguindo um caminho e eu paro num lugar e acabo comprando. Então eu falo, vai ter que trocar o trajeto que você anda. Então se você vai pro trabalho por essa rua, anda um pouquinho mais, muda o trajeto por um tempo. Vai andar um pouquinho mais, é mais penoso, mas você precisa fazer isso enquanto você estiver nesse tratamento. Tá? Para você não ter acesso. Se você não tem acesso, você acaba não consumindo. Então é dessa forma que eu vou trabalhando. E sempre falo, não é para sempre, é por esse período. E a pessoa fica mais calma e fala, olha, vou te liberar, eu acho que é um momento que eu vou te liberar e você vai poder comprar de novo, consumir quando você tiver mais domínio sobre as suas ações. Mas primeiro você precisa ali passar por esse processo. Ótimo, muito bom. Tá bom. E em questão de prevalência de transtornos alimentares, tem alguma diferença na frequência de homens com mulheres, em faixa etária?
O que eu enxergo mais são mulheres, homens. O que eu vejo menor quantidade, o que eu enxergo mais é a vigorexia e a ortorexia, né? Que está mais vinculado a homens que são desse mundo fitness, de academia, mas a maioria são mulheres. Então, principalmente que elas estão assim na faixa dos 25, 40 anos, 30 e poucos anos, é nessa faixa que eu acabo identificando mais na minha realidade clínica. Né? Então, assim, até os 40 que eu acabo encontrando mais essa faixa etária, essa prevalência. Hoje eu não atendo tanto adolescentes, porque eu sei que a questão dos transtornos também é muito forte com o público adolescente, né? Com as meninas e tudo mais, com a pressão. Às vezes começa ali, na adolescência. Começa ali. Né? Como eu acabo atendendo mais assim, um público com essa faixa etária, eu acabo atendendo também bastante público idoso, mas assim, não identifico esses transtornos no público idoso, né? Na minha realidade clínica. Mas geralmente é dos 25 até os 40 anos. E mulheres. Assim, grande maioria, eu falo assim que os que eu atendo hoje, 90% são mulheres. Stephanie, no tratamento, para sair disso tudo, né? Além disso que você já falou, a questão de, se você tem já esse problema, evitar de ter em casa, né, esse tipo de alimentação. Existem algumas coisas, por exemplo, que podem ser substituídas. Vamos supor, eu não vou ter um doce. O que a pessoa poderia consumir que talvez desse uma tranquilidade nessa fase, né, desse processo? Porque a gente sempre busca alguma coisa para substituir. Né? Dentro da tua experiência, o que a pessoa poderia colocar no lugar, por exemplo, de um doce, alguma coisa que vá trazer essa saciedade, essa tranquilidade nesse processo? Certo. Eu sempre vou analisando também, caso a caso. Caso a caso. Então, assim, tem caso que dá para falar para a pessoa, olha, se você comprar só às vezes um bombonzinho, não tiver sem quando tiver uma vontade muito grande, você consegue se controlar? Tem casos que sim, tem outros casos que não. Então, algumas vezes eu passo algumas receitas de alguns alimentos, eu tenho até um arsenal ali de receitas que vão ajudar ali a pessoa que dá essa sensação de um docinho, então são receitas sem açúcar, mas que vai ajudar ali a pessoa nesses momentos que ela tiver com uma vontade muito grande. Então, vou dar um exemplo, que até o pessoal de casa dá para fazer. Eu gosto muito de uma receita de uma trufa. Ela é feita com pasta de amendoim, então a pessoa pega pegar da pasta de amendoim integral, sem açúcar, aquela que é só amendoim na composição. Então coloca assim uma colher de sopa da pasta de amendoim, você vai colocar uma colher de aveia, porque a aveia, a farinha ali de aveia, ela vai dar uma saciedade para a pessoa. Você vai pegar uma banana pequena, você vai amassar ali junto e vai colocar o cacau em pó. Então a banana bem docinha, e aí a banana, ela vai dar aquele docinho. A pasta de amendoim, como ela tem a questão da gordura, vai remeter a pessoa à gordura do chocolate. A aveia vai dar uma saciedade e o cacau ali vai lembrar o chocolate. Então ela vai olhar aquela trufinha, então é você misturar, formar as bolinhas, coloca ali no congelador por 30 minutos. Eu gosto muito dessa receita, porque ela é prática, fácil. E aí a pessoa vai comer. Então eu falo assim, olha, deu uma vontade muito grande, eu gosto dessa receita. Muito legal. Pensando assim, de ajudar ela nesse tratamento, não vou dizer que é uma receita baixas calorias. Não é. Mas para tirar essa vontade Mas para tirar essa vontade ali durante esse tratamento. Porque nós vamos trabalhar assim, questão por questão. Então, geralmente, se a pessoa tá com essa compulsão e o problema dela é o chocolate, que eu falo do chocolate que é o mais comum. Tá? Por isso que eu acabo falando do chocolate. Então, eu falo assim, olha, não dá nem para eu deixar ali o chocolate na alimentação dela de qualquer forma, porque ela não vai conseguir ter o controle. Eu sempre falo, é por um tempo. Não então, vai conseguir comer um bombom, vai querer comer a caixa. Então, assim, aí nesse momento que ela tá com muita vontade, então a gente vai, assim, para outras alternativas, procurando receitinhas que vão ajudando. Então, se a pessoa, às vezes, não é um chocolate, é uma outra coisa. Então, eu sempre vou buscando alguma receita que seja mais saudável, que vai ajudar a suprir essa vontade da pessoa. Sim, a tâmara é uma coisa muito bacana, é muito né? boa, eu sei que isso a gente lá em casa usa muito, né? Que a gente... Eu consegui parar, né, com açúcar. Hoje eu abusei aqui, né? Vocês estão vendo nossa mesinha bem... Para vocês verem que a gente não tem preconceito. Sim. E a gente substituiu o açúcar pela tâmara. Então, a geleia, a fruta e a tâmara. A paçoquinha, o amendoim e a tâmara, né? Eu acho que também é bem bacana, aprender a usar a tâmara. As frutas passas, no geral, tanto uva passa, ameixa, damasco, a tâmara, como ela tem o açúcar da fruta ali concentrado, ela ajuda também a tirar essa vontade de doce.
Então, ajuda as pessoas também. Então, às vezes eu falo assim, assim, uma uva passa, uma tâmara, vai ajudar ela também durante esse processo de uma forma mais saudável também. E eu acho, Stephanie, que tem gente que até depois não quer mais comer o doce, porque acostuma com aquele paladar, depois você estranha o açúcar, né? Isso é muito comum, muito. Você acostuma. Assim, já fiz assim, acompanhamento com pacientes assim, que foram seguindo, e eu não sinto mais, assim, não consigo consumir aquela quantidade que eu comia antes. Eu fui tentar agora comer, que eu falei assim, agora você já tá liberado, pode comer tal coisa. Eu não, nem consegui comer, eu fui comer um pedacinho de bolo, achei muito doce, fui comer um pouquinho mais, já tô me sentindo saciado. Com café, né? Depois que aprende a tomar o café sem açúcar, não volta. Não consegue mais. Então isso é legal para as né? pessoas que estão vendo, que é uma coisa possível. Treinar, né? Talvez a gente fica com preguiça, né? Eu não quero fazer, mas depois que você dá o primeiro passo, é igual a academia, você não quer ir. Depois que começa a treinar, você não consegue mais ficar sem. Então, começa a ter prazer dá um naquela atividade, né? Então tem que ter nossa iniciativa, né? Não tem jeito. Precisa ter a iniciativa, porque tem saída. E tirar né? esse mito, né? Que alimento saudável é alimento ruim. Tem muito esse preconceito, né? Essa receita que você falou, já tô doida pra fazer ela. Já fiquei com fome aqui. Se eu soubesse, tinha pedido pra ela trazer pra mim. Produção. Devíamos ter, a gente quer esse docinho que a gente quer, a gente aceita, tá? Muito bom. E aí, então, nessa questão, né, a gente voltando um pouquinho no nosso tema que a gente não gosta de abordar, né, que é a questão de traumas, mas é necessário devido ao grande índice que a gente tem na sociedade. Você acha que os traumas, então, Stephanie, podem desencadear essa questão de transtornos alimentares? Pode. Essa parte mesmo, a pessoa sofreu um divórcio, perdeu alguém que amava muito, o luto, né, em si, porque eu acho que tanto o divórcio como a morte de alguém é um luto, e esse luto pode desencadear algum transtorno. Tem total ligação. Total ligação. A nossa mente, ela está ligada, como a gente falou aqui, né, no podcast inteiro, com o nosso intestino, né, tudo, com o nosso corpo de uma forma geral. Então, muitas vezes a pessoa ela pode até ter uma vida assim, relativamente saudável, né, mas ela sofreu, né, um divórcio difícil, sofreu um luto, sofreu um abuso por qualquer situação, ela acaba desencadeando. E aí, muitas vezes a pessoa sente uma culpa muito grande, porque ela fala assim, poxa, eu sempre procurei me alimentar de uma forma correta e agora a situação que eu estou, então a pessoa acaba ficando ainda pior, né, se degradando ainda mais por essa situação. E ela não entende que foi causado por aquela situação que ela passou. E é importante ela entender isso, né, Stephanie? Sim. Porque quando você entende o porquê, eu acho que é bem libertador, né, Clícia? É bem libertador. E, por exemplo, Stephanie, essa paciente que foi uma vítima, que desenvolveu um transtorno alimentar, o que não falar para essa paciente, né? O que não falar para essa pessoa que tem uma anorexia, uma bulimia, uma compulsão? O que pode ser gatilho, machucar, piorar essa pessoa? Então, assim, muitas vezes você fala assim, algo referente à imagem da pessoa, né? Isso é algo que todo mundo tem que aprender a não falar. Se a pessoa ela não pediu a sua opinião sobre a imagem dela, você não fala. Não importa se ela emagreceu, se ela engordou, porque às vezes a pessoa assim, emagreceu, você fala assim, nossa, vai ser um elogio. Nossa, você emagreceu. De repente não é. Mas não é. Como que emagreceu? Como que emagreceu? Custo de quê? Vômitos autoinduzidos? Então, assim, não fazer nenhum comentário sobre a imagem da pessoa, não falar assim, nenhum comentário assim do tipo de que você não vai conseguir, assim, não, você vai conseguir. Então, sempre falar coisas motivacionais. E se tiver uma recaída, é normal, tá? Assim, teve recaída, tudo bem. Você não é uma pessoa ruim, você não é uma pessoa incapaz só porque você teve essa recaída. Recaídas acontecem, mas eu estou aqui para te ajudar. Então, trazer sempre um apoio ali para essa pessoa, né? Então, assim, às vezes assim, muito complicado ali também, porque até a pessoa ela vai trazendo no diálogo ali da consulta frases que acaba denegrindo a imagem dela, falando também da aparência, do peso, que isso. Então você tem que ir conduzindo e falar assim, você é muito mais do que isso, você é muito mais do que o peso na balança. Você sabe o que é pior, Stephanie? Geralmente dentro de casa ela ouve, né? Então a família precisa ter muito cuidado com isso, porque a casa da gente, né?
tem muito peso pra gente, a opinião de quem é da nossa família, né, os mais próximos. É um peso maior. E aí, nesses casos também, não trabalhar com a balança. Então, assim, uma coisa, não trabalhar com medidas, nada. Então, assim, uma coisa que vai cortar com a pessoa. Tudo que for fita métrica, balança, Tá. você não vai trabalhar. Você tem que recuperar a saúde dela, que vai muito mais do que aquele peso. Então, você fala, você vai tirar isso. Então, não entrar em conversa de peso, não, vamos ver aqui como que tá o seu IMC. Não, você não vai trabalhar ali, né, por um Porque tempo vira essa a pessoa fica neurótica com aquilo, né? Ela se pesa toda hora, todo dia, né? Então, você não vai ficar sabendo disso, você não vai se preocupar com isso. Você orienta a pessoa também não ficar dentro dessa loucura de ficar olhando toda então, hora. eu sempre falo, vamos trabalhar a sua relação com a comida. O tratamento agora é esse. Ótimo. Não vamos contar caloria. Não vai ter também a questão de vamos contar caloria? Não. Aí eu acho péssimo isso. A gente vai às vezes na nutricionista, já vem a primeira coisa que vem com aquela receita de bolo pronto. Ai, gente, eu acho isso tão péssimo. Então, não tem acolhimento nenhum, né? Então, assim, nesse caso, assim, não, vamos trabalhar o comportamento, seu comportamento com a comida. Nossa, ótimo. Então, assim, não vamos ficar contando caloria, a preocupação não é essa, é a pessoa ter uma relação melhor, entender quais são as crenças, né, os mitos, as crenças que ela tem sobre os alimentos e trabalhar com aquilo. E muitas vezes, assim, vai depender de transtorno para transtorno. Sim. Então, a gente comentei aqui bastante sobre a questão da compulsão alimentar. Que eu falei, retirar certos alimentos, mudar trajetos, mas pensando no caso de uma pessoa que ela está ali com uma anorexia, por exemplo, uma bulimia. Anorexia não é comum, né, de eu acompanhar, mas já peguei casos de bulimia. Então, a pessoa, muitas vezes, trabalhar para incluir alguns alimentos para ela, que ela acha que são vilões. Sim. Então ela fala assim, não, vamos trabalhar que agora você vai comer um pão francês. Que você tem que fazer a pessoa entender que ela pode comer. Que ela pode comer. Você trabalhar e fala, você vai comer esse bombonzinho aqui, já chocolate. Pensou você ouvir isso, né? De uma nutricionista. Uma nutricionista. Pra falar assim, que você comer um bombom não vai te trazer prejuízo, não vai te engordar, não vai te deixar menos saudável. Então, assim, é você trabalhar dessa forma. A gente fala, olha, você pode. E você vai trabalhar com isso. Então, por isso que cada paciente é único. Então, pode ser que um fale assim, nossa, que nutricionista é contraditória. Para um, tô falando, tira. Para outro, inclui, né? Porque você vai analisando caso a caso. Então, é isso, de você identificando e trabalhando. Mas o que eu falo que é o principal, nunca falar assim nada que remeta à imagem dessa pessoa. Sim. Isso é muito importante, né? Lu, você pega muito no consultório, por exemplo, adolescentes que relatam que as mães fazem comentário. Acontece com você isso? Dentro de casa esse comentário? Olha, eu não atendo muitos adolescentes, mas os que eu atendo, tem sim. Então, não pode comer. Se você vai comer isso daí, olha pra tua amiguinha o jeito que tá. Depois você me diz que engordou, sabe? Então é muito nocivo. Agora, o que eu pego demais é comentário de marido. Mas você vai comer mesmo? Você não me falou que estava em dieta? Com falso cuidado. Né? Uma tiradinha, assim, uma brincadeirinha. Então, assim... Tô pensando na sua saúde. Essa amiga não tá legal com esse vestido. Você vai comer isso mesmo? Você não estava em dieta? Né? Então, assim... Pode comer. Outra coisa que eu acho que você falou, Lu, importante que você está falando, eu lembrei disso. A questão também que a pessoa precisa, que tem uma pessoa assim dentro de casa, ela também tem que tomar muito cuidado com aquilo que ela consome. Porque, por exemplo, você fala para a pessoa, o filho, a gente está falando de adolescente, você não pode comer, sei lá, bolacha, mas você come aquilo loucamente perto dessa criança, então assim... Tem que ter esse cuidado também, eu acho que tudo tem que ter um acolhimento tanto da família como dos profissionais, porque é o que eu falei, a casa é a base, né? Não pode comer o miojo, né? Que é uma coisa que, nossa, como adolescente gosta de miojo. Mas aí os pais compram no supermercado, faça o que quer, não faça faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Então tudo tem a ver, né? Eu acho que é um trabalho em conjunto, não é? Não, é muito em conjunto, né? É igual quando a gente vai falar de cuidar da alimentação da criança. Chega o pai ali com a criança e fala assim, não, meu filho precisa mudar, tá acima do peso, ele come muita porcaria e tudo mais. Aí você fala assim, primeiro, quem tá comprando? Exatamente, quem que compra? Beleza, eu não vou comprar mais, mas você come? Aí você tá dando pra criança um brócolis, mas você tá comendo ali um miojo. Então assim, a criança vai falar assim, poxa, eu não posso, mas ali o pai tá comendo. Eu acho que assim, tem contextos que a gente precisa entender assim.
é uma família, é um pai, um filho, uma mãe, enfim, tem uma coisa que se chama respeito e coerência. Perfeito, é verdade. Né? Então, assim, mas é você, filho, que tá em dieta, não sou eu. Então faz o seguinte, pega as suas coisinhas e vai morar fora. Porque a gente não precisa de alguém na família sabotador. Exatamente. Né? Então a dieta, assim como a medicação, a terapia, o cuidado, é de um todo. E é uma dor que a pessoa tem, né, Lu? E se você quer comer e a pessoa, você sabe que ela não pode, você vai comer fora, sem a pessoa saber. Você não vai parar totalmente, mas pelo menos ali... Tem que dar um apoio, né? Então, assim, um lar, seja assim, uma família já com filho, só marido e mulher, tem que ter o apoio. Claro. Então, assim, difícil. É difícil, então você tem que receber esse apoio. Então, assim, tô nessa caminhada, vamos aqui junto. E eu vejo, assim, maior sucesso, né, de uma pessoa num tratamento nutricional quando a família ela dá esse apoio, não é o sabotador. Isso. Muitas vezes, infelizmente, é mais difícil, mas eu tenho que falar para a pessoa, olha, você vai ter que ter uma força de vontade maior porque você não vai receber esse apoio da sua família. Mas é muito mais desafiador. Então, quando a família fala, não, estamos aqui junto, né, às vezes vai acompanhante, ele junto na consulta fala, olha, eu vou aqui mudar junto, eu também vou cortar tal coisa. É perfeito. Né? Então, um apoia o outro e aí a gente vai ter o sucesso no tratamento. Qualquer tratamento, né, Sim, gente? qualquer um. É a rede de apoio. Sim, né? todo mundo Então, precisa. Para tudo. Estamos juntos para tudo. Não adianta só ter, né, os profissionais. É necessário a família entender que aquela pessoa iniciou um processo. Né? E o apoio é fundamental. Então, a pessoa precisa se conhecer sem ter medo da rejeição, que é o que a gente procura muito trabalhar em consultório. Nossa, sim. Né? Eu vou fazer uma dieta e aí eu não vou poder mais sair com os meus amigos. Não, você Então, pode. esse é outro problema, né, também. Sair com os amigos, né, não poder comer. Gente, é uma dor. Eu falo que qualquer coisa, que é que nem o uso da droga, é um vício também, né? Naquele momento, a pessoa está passando por aquilo. E não é fácil. Pra gente, às vezes, é fácil, né? Mas pra pessoa não é. Não é fácil você mudar a sua alimentação, você deixar de comer uma coisa que você gosta. Tem alguns estudos que trazem, né, o vício em comida. Tem esse termo que está acontecendo agora, né? Sendo bastante falado. E a rede de apoio é muito importante, não só familiar, mas dos amigos também. Sim. Então, se você sabe que tem algum amigo seu fazendo algum tratamento e que, poxa, toda a galera gosta de ir para tal lugar, mas sabe que é um gatilho para aquela pessoa... Então, se aquela pessoa é querida para você, fala assim, poxa, vamos fazer um esforço agora nesse período e não vamos para tal lugar, não vamos para tal restaurante que a pessoa não vai conseguir se controlar, vamos mudar ali o nosso encontro, vamos fazer uma outra coisa que beneficia todo mundo, né? Então, isso é muito importante. E eu acho que aí vale a regra, né? Os incomodados que se mudem, porque se tem alguém que está incomodado com a dieta do amigo... Vai, né, para outro canto, não coma na frente daquele seu amigo, não pratique aquela atividade na frente do seu amigo, que vai sofrer. Né? Então, se você está incomodado, não fique perto naquela hora, porque a gente precisa de uma rede de apoio, não uma rede de sabotadores. Exatamente. Perfeito, tá? Então, a gente, né, infelizmente, já está chegando no final. Queria que você falasse, acho que dicas você já deu várias, né? Sim. Porque durante o podcast foram muitas dicas, até receitinha teve hoje. Então, Stephanie, a gente queria te agradecer, né, por você ter vindo. Esse é um tema, como a Clícia, né, comentou com a gente, que ela tem muita demanda no consultório. Parece que não, mas o transtorno alimentar, ele assola mesmo, né, muitas famílias, muitas pessoas. E a gente queria que você deixasse o seu contato naquela câmera, para as pessoas que quiserem conhecer teu trabalho, quiserem talvez um acompanhamento, né, nutricional, que você deixe aí o seu endereço nas redes para que as pessoas te procurem. Perfeito. Bom, eu estou no Instagram com @nutristephanie.ferreira. Atualmente eu estou fazendo uma capacitação também em nutrição para cuidar, né, de pessoas que estão no transtorno do espectro autista e TDAH, também que é um tema muito importante, muito atual. Gosto também bastante dessa parte de comportamento alimentar. Então, no meu Instagram tem várias dicas também, né, voltado para essa parte. Eu também tenho especialização em nutrição vegetariana, então para quem também gosta desse estilo de vida, né, ou quer mudar a alimentação para o vegetarianismo ou para o veganismo, também eu consigo te auxiliar.
E como eu falei aqui, eu sou uma nutricionista que, né, busco sempre entender as suas individualidades, não vou causar um terrorismo alimentar, não vou chegar de primeira cortando tudo, tá bom? Então eu gosto muito de trabalhar essa parte comportamental. Maravilha, muito obrigada. Obrigada. Eu que mais uma agradeço, fiquei vez, muito feliz tá? de participar aqui do Serenamente. Obrigada. E vocês, mais uma vez, a gente vai pedir, não esqueça de curtir nossa página lá no Instagram, no nosso TikTok, no YouTube, isso ajuda bastante, tanto a gente que tem esse desejo de levar, né, saúde mental para todos, como também alguém que você talvez nem saiba, esteja passando por um grande problema, uma dor, e você só de compartilhar esse vídeo, você vai estar ajudando alguém, não é? Exatamente. Então vamos repetir, Clícia? Vai lá, repete pra gente aqui. Vamos lá, vamos seguir podcast.serenamente. Aguardamos vocês lá. Muito obrigada. Obrigada.